vamos ver o módulo 3, gestão atuarial, importantíssimo para vocês, ok? Cai 5 questões por prova. Se você for para o intermediário ou para o avançado, vai para umas 7 questões. Importante, né? Porque mexe com expectativa, estimativa, a tão famosa estatística, né? Porque o atuário, quando vem fazer a conta e depois ele incumbe a gente de trabalhar com o RPPS, ele fala assim, olha, para os próximos 75 anos precisa entrar isso de dinheiro, se acontecer tudo isso daqui que nós colocamos nas variáveis vai dar certo. Ou se não, vocês vão ter que colocar mais dinheiro, enfim. Então, olha só, gestão atuarial, vamos falar dessa primeira parte. Basicamente, o que é a atuária, certo? E porque algumas informações mais gerais que são bem importantes para a prova. Então, a gestão atuarial é a ciência que analisa e gerencia riscos e expectativas. Importante, gerencia e analisa riscos e expectativas, ó. Gerenciar riscos e estimativas, expectativas, é muito complicado, né? Financeiramente falando. Olha lá, econômicas, financeiras e biométricas com o objetivo de prover proteção social. Então, olha a ideia da atuária. Olhar e pensar assim, quantas pessoas vão viver até tal data, quanto que vai precisar de dinheiro até essa data, como que vai ser daquela data para frente, entendeu? Então são vários dados que o atuário segue para fazer os cálculos. Então às vezes o atuário está lá fazendo a conta e fala, ó, se tudo der certinho aqui, só em 2050 vai precisar de 6 milhões a mais, porque vai sair um pessoal que entrou há 35 anos aí com concurso, vai sair lá, então vai dar né? Porque a pessoa, quando ela sai da aposentadoria, para a aposentadoria, ela deixa de contribuir com um valor e começa a receber um valor. E é bem maior, né? Às vezes você está contribuindo com 300, você para de contribuir com 300 para começar a receber 3 mil, 4 mil, entendeu? Então, vai faltar dinheiro. Isso é o tal do déficit atuarial, né? Ó, vai faltar 3 milhões lá, vamos começar a colocar por mês um valor aqui. E isso tudo é atuária, é a avaliação atuarial, é a gestão atuarial que tenta diminuir esses impactos, ok? Vamos ver essa primeira parte aqui, ó, que é bem tranquila. Aqui já falo um negócio bem tranquilo, que eu falo do ponto de vista que não vai pedir para você calcular nada, né? Então isso é bom. Vendo atuária, pedir para calcular, amigão, aí ia ficar difícil a prova. Então olha só, analisa e gerencia riscos e expectativas de qualquer natureza. Para isso, as metodologias mais tradicionais são baseadas em teorias econômicas, modelos matemáticos, probabilidade, estatística, modelo matemático, certo? E sempre fenômenos dotados de incerteza a respeito de suas causas. Esse é o problema, a gente tem que prever dados incertos, né? Como que nós vamos fazer isso para se precaver disso? Então, mas não é uma questão que cai tanto não. A prova, ela gosta mais de perguntar questões mais genéricas, né? Por exemplo, olha esse artigo 25. Ao RPPS deverá ser garantido o equilíbrio financeiro e atuarial, ó, deverá ser garantido, sabe? A prova tenta colocar esse deverá ser garantido o superávit atuarial. Não é superávit, sempre vai trabalhar em equilíbrio, tá vendo? Ó? Guarda essa palavra aqui que é importante. Nós vimos isso em algumas leis anteriores, né? Nos outros módulos. O RPPS ele não quer que sobre dinheiro, ele quer que simplesmente ele consiga pagar as dívidas, que são as aposentadorias, as pensões de curto prazo, médio prazo, que seria o financeiro, tá aqui, ó, financeiro, e o longo prazo, longuíssimo prazo, que é o atuarial. Pode começar a entender atuarial como contas para longuíssimo prazo, certo? Então, deverá ser garantido duas coisas. E, primeiro, o equilíbrio. E para ser equilibrado, precisa todo ano lá e dar um reajuste, ver se está tudo ok, a revisão, se as expectativas mudaram, se o perfil do seu servidor aí da sua cidade mudou, né? Ó, organização e revisão do plano de custeio de benefícios. Essa questão aqui é importante, ó. Plano de custeio e plano de benefícios.
O plano de custeio é como entra dinheiro no RPPS. Plano de custeio. Qual que é o plano de custeio? Vai ter que ter tanto do patronal, tanto do servidor, e mesmo assim ainda vai precisar mais um tanto que é para o déficit atuarial. É o plano para custear, né? Custear o programa, né? E o plano de benefícios? Qual é o benefício que você vai dar? Aposentadoria e pensão? Aposentadoria e pensão e quais outros benefícios que eu posso... Hoje, graças a Deus, pararam, aposentadoria e pensão, né? Mas também tem que ver qual é a qualidade, porque às vezes a gente dá aposentadoria de invalidez, por exemplo, para pessoas que ainda estão aptas. Então, sempre pode ver que o regime geral sempre está chamando o pessoal para fazer uma reavaliação, ver, passar um pente fino, né? Porque tem gente aí que às vezes está aposentada como invalidez, mas todo sábado está lá jogando bola, né? No churrasco. Enfim, todos os envolvidos na gestão do RPPS deverão pautar suas ações pela busca da sustentabilidade de longo prazo. Claro, nessa palavra aqui, sustentabilidade de longo prazo, importantíssimo. Então, o que é? Não fazer besteira com o dinheiro. E sempre ficar com um olho no peixe, outro no gato, né? O que é um peixe no gato? O que está entrando agora de servidor e o que isso vai surtir lá. Antigamente, o pessoal, os entes federativos, colocavam vários benefícios e deixavam a conta do RPPS pagar. Paga aí, RPPS, paga aí. Por isso que muitos RPPS estão problemáticos hoje. Assumiram muita coisa, virou direito adquirido. Nossa, aí virou um trupel, como dizem em Minas, né? Então, toma cuidado. Vocês que estão hoje como conselheiro, pensa assim, tudo que você inventar, tudo que você bobear, tudo que você fizer de bom e de mal, repercute na sua aposentadoria, no seu longo prazo, tá? Então, equilíbrio, tem palavras-chave, né? Equilíbrio, sustentabilidade. Os entes federativos deverão, agora para o ente, observar no dimensionamento dos compromissos do plano de benefícios e custeio a transparência, solvência e liquidez. Até agora está falando coisa de código de ética, né? Sustentabilidade, transparência, solvência, liquidez. Então não tem como errar questões desse tipo, né? Tipo, tem que ter transparência ou não tem? Das palavras abaixo, qual que não pode ter numa gestão de RPPS? Temeridade, transparência, solvência ou liquidez? Temeridade, não. Então, presta atenção nessas questões que eles falam de transparência, de solvência, liquidez, porque isso, volta e meia, é perguntado, ok? Então, tranquilo até agora. A única questão que eu vejo que é mais técnica é essa daqui, ó. Eles falam, tira equilíbrio, põe superávit, então, né? Não. Garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos do plano de benefícios, tá vendo? Não pode deixar nada descoberto, não. Cobertos do plano de benefícios, e no caso de desequilíbrio é responsável pela cobertura da insuficiência financeira do regime. Opa! Essa questão já cansei de falar para vocês, tá? E repito quantas vezes forem necessárias. Qual? A partir do momento que o RPPS está com problema, não consegue pagar suas contas, que no caso é aposentadoria e pensão, os benefícios, o RPPS que tem que segurar a criança. Ó. No caso de desequilíbrio, é responsável pela cobertura de insuficiências financeiras do regime. Quem? Aqui, os entes federativos, tá? Então, não vai ser o Estado, vai ser federal, vai ser os próprios servidores, não, o ente federativo. Então, esse em verde aqui é importante para vocês, tá bom? Outra questão aqui é a seguinte... Aqui, esse artigo 26, o artigo 25 ele fala uma coisa mais geralzona, né? Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assado. O artigo 26, ele já fala uma questão mais... alguns outros detalhezinhos de gestão atuarial que são muito importantes. Qual? Já pensa assim, todo documento atuarial, todo cálculo atuarial, a questão de um ano... Né, de quanto em quanto tempo, a periodicidade de se fazer de anual, a data focal, 31 de dezembro, último ano. Então, deverão ser realizadas avaliações atuariais anuais, aqui, ó. Pergunta, de quanto em quanto tempo tem que fazer? Anual.
Pega uns papel assim, um pouquinho menor que isso, ó. Assim. Quem passa em concurso, os caras que são primeiro colocados em concurso, fazem muito isso. Fichas de memória, entendeu? Então, por exemplo, atuário, escreve aí, avaliação atuarial anual e algumas características importantes e vai colocando. De vez em quando você vai lá dar uma revisada, dá só uma lida. Não é possível que não vai entrando, entendeu? Você lê de novo. Avaliação atuarial anual. Avaliação atuarial anual. Data focal 31 de dezembro. Está escrito aqui, ó. Você pega umas fichas e vai fazendo. Isso daí você vai te ajudando, entendeu? São resumos. Então, ó, isso é importante. Com data focal 31 de dezembro, não muito. De cada exercício começando a valer no primeiro dia do exercício seguinte. Com os seguintes parâmetros. Os parâmetros sempre são importantes a gente dar uma olhada, né? Ó, quem elabora a avaliação atuarial é o atuário habilitado. Certo? Ó, deverão ser realizadas avaliações atuariais anuais com data focal em 31 de dezembro. Então, essa avaliação atuarial é para que serve isso daí? No artigo 25, para fazer o RPPS ficar equilibrado, entendeu? São contas que pegam esse equilíbrio financeiro e atuarial. Tem que ser feito embasado na nota técnica atuarial. Essa nota técnica, coloca aqui na frente dela a fórmula, escreve, certo? É um documento onde que tem as fórmulas da avaliação atuarial. Depois eu vou entrar nele. Só quero que você já vai começar colocando no seu inconsciente, porque na prova pergunta assim: qual é o documento atuarial onde tem todas as fórmulas, formulações e índices utilizados? Chama nota técnica atuarial. A avaliação atuarial tem que demonstrar a situação do RPPS, se está equilibrado, né, em relação ao equilíbrio atuarial e financeiro, tá? É aqui que fala, né, ó, tá deficitário, tá superavitário, tá equilibrado. E na fórmula, quando for fazer a avaliação atuarial, tem que levar em conta todos os benefícios concedidos e a conceder. Isso é uma coisa esquisita. Esquisita não, porque na verdade nada tem mais nexo do que isso, né? Nós estamos falando de aposentadoria, então tem que contabilizar tudo que ainda vai ser pago, certo? Então, tanto na contabilidade de um RPPS como na avaliação atuarial, tem que considerar todos os benefícios concedidos e a conceder, ó. E respectivos critérios para sua concessão e manutenção. Por isso que a avaliação atuarial é grossa, é um livrão assim. Tem qual é o critério para concessão de benefício, para manutenção de benefício. É aí que sai dinheiro do RPPS. Né? Uma concessão mal feita, R$1.000 a mais para um, 500 a mais para o outro, 100 a mais para o outro. Né? A manutenção, quais são os requisitos para manutenção. Então, todo ano tem que ser feito isso daqui, indicando, se for o caso, a necessidade de revisão no plano de benefícios. Essa frase é importante você dar uma lida nela com calma, hein? Vou ler de novo, ó. Inclusão, avaliação atuarial. Deverá ter os seguintes parâmetros: inclusão de todos os benefícios concedidos e a conceder, e respectivos critérios para a sua concessão e manutenção. Então não é só numericamente falando benefício a conceder e benefício concedido, mas também os critérios para a concessão e manutenção, indicando, se for o caso, que todo ano é feito esse cálculo, a necessidade de revisão do plano de benefícios. Ó, esse benefício aí tá dessa forma que está sendo calculado, tá complicado, tá muito aberto, a peneira aí, né, tem que dar uma arrumada nisso daí, entendeu? Ou senão, ó, tá com problema, essa é outra forma de conceder benefício, tem que ver. Fornecimento de projeções atuariais e da avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, já foi falado sobre isso, esse artigo quase a mesma coisa ali, né? 6. Apuração das provisões matemáticas previdenciárias e que sejam registradas nas demonstrações contábeis. Essa projeção aqui, ó, pensa assim, você não precisa decorar. Lembra que na avaliação atuarial tem que ter tudo referente ao benefício, às aposentadorias, a forma tanto de custeio. A preocupação da avaliação atuarial é
com o plano de custeio, que é como entra dinheiro no RPPS, e o plano de benefício, que é como sai dinheiro do RPPS, certo? Então, essas provisões matemáticas previdenciárias é o saldo que hoje vocês têm. Sabe o dinheiro que vocês têm em investimentos? É a provisão matemática previdenciária, para pagar a aposentadoria, para pagar a pensão. Entendeu? A apuração do saldo, né, do dinheiro que vocês têm e que sejam registradas nas demonstrações contábeis. Então, depois nós vamos ver na gestão contábil que tem demonstrações contábeis onde coloca lá quanto que o RPPS tem, o que aconteceu de um ano para o outro, né, divide por investimentos. Então, isso é importante. De novo, falando da mesma coisa daqui, ó, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, que fala a mesma coisa, ó, definição do resultado atuarial do RPPS. Basicamente, não é a mesma coisa, mas fala sobre essa questão da como que está o RPPS, né? Qual que é o resultado atuarial, com a apuração do custo normal e suplementar e os compromissos do plano de benefícios, indicando, se for o caso, de novo, a necessidade de revisão. Ó, uma coisa que eu já vi cair na prova é esse lance do custo normal e suplementar, tá? Ó, definição do resultado atuarial, quer dizer se o RPPS está superavitário, deficitário ou equilibrado, com a apuração dos custos. Normal, custo normal é quanto que a prefeitura vai dar, quanto que você vai dar. 14% desconta do servidor, a prefeitura coloca mais 14, mais coloca lá 17, 18, 20, e tem mais um suplementar de 8%. Esse suplementar é para déficit atuarial. Então a avaliação atuarial também, claro, ela mede esse suplementar aqui, ó. É bom você colocar aqui para déficit atuarial. A contribuição suplementar basicamente é para isso, tá? Quando clicar, a contribuição suplementar é para quê? Para déficit atuarial. Nós vamos ver isso. Beleza? Os resultados, ainda no artigo 26, eu já fui para o parágrafo 1º, né? Os resultados das avaliações atuariais anuais deverão ser registrados no relatório da avaliação atuarial. Quando eu falo assim avaliação atuarial, o nome técnico é esse, relatório de avaliação atuarial, que deverá fornecer aos responsáveis pela gestão informações que possibilitem o contínuo acompanhamento da solvência e liquidez do plano de benefício. Então, a pergunta é, o resultado da avaliação atuarial vai aonde? Vai na nota técnica atuarial, no relatório da avaliação atuarial, na política de investimentos ou na legislação do município? No relatório da avaliação atuarial, o resultado, tá? Então, o relatório deverá demonstrar os ganhos e perdas atuariais, né, as contas. Então, basicamente, ó, não precisa decorar o que é ganhos e perdas, o que é resultado da avaliação atuarial. Ele vai ter tudo referente a essas entradas e saídas de dinheiro. O que é mais importante são essas questões de normal e suplementar que eu tenho colocado, né? Ó, a prova não pede para você no detalhe que eles tem isso, não tem isso, né? No detalhe não vai tirar uma, mas vai colocar assim, se, por exemplo, numa avaliação atuarial tem que ter análise do ente federativo, não tem. Tem que ter análise dos investimentos, não tem. Tem que ter análise das entradas e saídas de dinheiro do RPPS. E claro, né? Tudo do cálculo atuarial tem que ser baseado e tem que ser em consonância, não pode conflitar com as normas de contabilidade aplicáveis ao setor público. Não tem o MCASP, Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, porque o atuário mexe muito, né, com provisões matemáticas, com contabilidade e tal. Então tem que ser alinhada com essa diretriz do Tesouro Nacional, que é do Plano de Contas Nacional, né? Então, que tem que seguir uma contabilidade, um padrão nacional. Imagina, cada RPPS pondo de uma forma aí os registros contábeis? Não pode. Então, é isso que está falando aqui. Tem que seguir a norma de contabilidade federal, ok? Então é isso daí, ó. Para um pouquinho agora, faz os exercícios. Essa é a primeira parte. Dá para você já dar uma estudada. Vai por partes, ok?